Avante palestra. Boa noite, rapaziada. Que fim de jogo emocionante. Para quem queria emoção, viu que o jogo estava morno. Tá aí o que aconteceu. O puro suco de entretenimento para vocês, né? Vocês que gostam do conteúdo. É isso aí. Já já vamos comentar sobre o Breno Lopes e esse fim de jogo maluco que aconteceu hoje. Palmeiras e Goiás. Mas vamos fazer todo o relato aqui desde o começo, né? De como foi o pré-jogo, o jogo e depois essa situação final e a coletiva do Abel para a gente encerrar a noite. Meu amigo, bicho pegou. Muita emoção. Mas é isso. Então, para poder falar com vocês aí em relação ao pré-jogo, né? O Palmeiras estava aí vindo de 7 jogos, né? Sem perder no Brasileirão. 7 jogos sem sofrer gol, né? Então a baliza zero aí funcionando muito bem. Muito bem, Palmeiras, né? O Everton que gosta de falar bastante baliza zero. Isso provavelmente é uma meta interna, né? Uma fala interna que está muito enraizada ali na rotina da equipe de goleiros do Palmeiras para fazer com que isso seja meio que um mantra, né? De que o Palmeiras não tome o gol, né? Há muito tempo a gente tem ouvido isso, o Everton dando entrevista, baliza zero, baliza zero. Então muito legal ver isso, muito importante ter esse número antes do jogo, né? Então a preparação aí para o jogo contra o Goiás tem esse peso forte que a gente possa aumentar cada vez mais. E hoje aconteceu isso, né? O jogo Palmeiras e Goiás aconteceu isso. E o Palmeiras não sofreu gol, né? Vamos falar do Veiga, né? Então um ponto importante antes do jogo, a gente não sabia como o Veiga ia voltar. E é aquela história, né? Toda vez que o Veiga volta da seleção brasileira tem algum BO. Tem algum BO. Ele volta com alguma coisa. E voltou. Dessa vez ele veio da seleção brasileira e voltou com uma gripe. E acabou atrapalhando, mas eu acredito que não tenha sido só isso, tanto é que ele entrou no jogo, mas o Abel preferiu começar o jogo com o Flaco Lopes na posição do Veiga. E, sinceramente, isso, na minha opinião, afetou o rendimento do time. Até porque o Flaco não joga nessa posição. Ele tem feito alguns jogos assim, mas entrando ao longo do jogo e não como titular. A exigência de começo de jogo ela é muito maior. E eu acredito que para a gente ter uma entrega como a do Veiga, não tem nenhum jogador no elenco do Palmeiras que faça isso hoje. Infelizmente. E a gente fala muito sobre elenco curto, fala muito sobre poucos jogadores à disposição e muito do uso da base, que é muito bom nesse ponto. Só que talvez fosse o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme não voltou ainda, não está 100%. Mas talvez ele fosse essa peça. E hoje a gente não tinha uma reposição à altura para o Rafael Veiga. Então ele herdou essa gripe aí lá da convocação, por ter jogado 3 minutos e ficar esses dias todos fora. Então, em relação ao Veiga, a gente tinha essa dúvida de como ele ia voltar, ele voltou assim. Uma coisa importante, terceiro colocado Brasileirão, o Grêmio. O Grêmio perdeu hoje. Perdeu ontem, na verdade. O Grêmio perdeu ontem, né? Então, uma coisa que aconteceu ontem foi a derrota do Grêmio, que estava, né, na cola ali do Palmeiras, com alguns pontos e poderia ter passado se tivesse vencido, perdeu o jogo e isso acabou favorecendo para que a gente ficasse confortável na segunda colocação do Brasileiro. Isso acaba sendo importante, principalmente pela vitória de hoje, vitória no finzinho, já vamos falar disso, para fazer com que a gente fique confortável na segunda posição, com possibilidade de alcançar cada vez mais o Botafogo. Então o jogo de hoje, o Palmeiras conseguiu vencer, né, o Goiás, 1-0 no finzinho, e aí aquela coisa, né, chegamos mais perto do Botafogo. Será como é que eles estão lá? E aí, rapaziada do Rio, que torce o Botafogo? Se tiver alguém aí, comenta. Tá em choque, não tá? Minha opinião é que os caras estão meio assim já, hein? Já é para ficar ligeiro, que se perder amanhã, vai ficar estreito o negócio, hein? Numa dessa, a gente começa a beliscar o brasileiro também, que coisa linda, hein, rapaziada? Que coisa linda. Mas é isso. Então, o pré-jogo foi esse, né? Uma outra informação importante, hoje o Palmeiras poderia bater a marca, né, de 1 milhão de torcedores frequentando o estádio desde o começo do ano. Né? Então é um número muito expressivo. Não tenho certeza se a gente bateu essa marca, mas fica aí o registro, que é uma coisa importante, a frequência da nossa torcida
no estádio importantíssimo, batendo sempre recorde de público, né, na possibilidade ali, jogos de sexta-feira, como foi hoje. Pô, sexta-feira, 9h30 da noite, não é todo mundo que pode, e a torcida do Palmeiras está sempre lá, tá? Falando, tá, da escalação, então, vamos falar da escalação agora. O Abel optou aí pelo Everton, né, na direita o Marcos Rocha, aí vem Gustavo Gomes na zaga junto com o Luan, o Murilo foi expulso contra o Corinthians, então o Luan jogou hoje, e na esquerda jogou o Piquerez, como é de praxe. Aí de primeiro volante jogou o Zé Rafael, padrão, é o trem, esqueça tudo, e segundo volante Gabriel Menino, com um pouco mais de mobilidade, e aí vem os três da frente, né, então jogou Flaco Lopes ali na frente dos dois volantes, para poder armar esse jogo, fazer a posição do Veiga, aquela coisa toda, que eu já comentei, e os da frente, né? Na ponta esquerda jogou o Arthur, então ele não colocou o Endrick, que era uma possibilidade, né, dele colocar o Endrick na esquerda, manter o Arthur na direita, que é onde ele se sente mais confortável, o Rony na frente. Ele optou em deixar o Mike na ponta direita, deixou o Endrick, deixou o Arthur na esquerda e o Rony na frente, tá? Então esse foi o Palmeiras que foi escalado para a noite de hoje contra o Goiás. Eu, particularmente, eu gostaria de ter experimentado o Endrick na esquerda e o Arthur voltar para a posição original, deixar o Mike ali disputando com o Marcos Rocha, por mais que o Mike esteja bem, num ritmo bem melhor e à frente do que o Marcos Rocha. O Abel tem feito esse jogo aí. E, na minha opinião, essa escalação faz com que E essa foi a escalação do Palmeiras, né? Então, esse foi o formato que o Abel quis entrar no jogo, foi como ele quis jogar, e vamos falar sobre as análises do jogo aí, né, agora, né? Então, destaques do jogo, vamos falar dos destaques do jogo, então a escalação já foi passada. Então, começo de jogo do Palmeiras ali, né? Eu anotei alguns pontos aqui. O Palmeiras começa com bom volume, né, mas pouca chance de finalização. O Palmeiras não finalizou tanto no gol. Isso é um ponto importante, porque não tem feito tantos gols nos últimos jogos. Não sofreu nenhum gol nesses últimos 7, mas fez poucos também. Então isso acaba refletindo no que foi hoje. O Palmeiras criou pouco em relação à efetividade de bola chutada ao gol. Conseguiu trocar passe, conseguiu cruzar na área, que é uma característica importante, mas chutar no gol ali com efetividade para poder fazer gol, para poder ter um placar um pouco mais elástico. No primeiro tempo isso não aconteceu. O Flaco eu senti ele um pouco deslocado, tanto ele quanto o Arthur. Não gostei do jogo deles hoje, tanto que o Flaco foi substituído no segundo tempo, comecinho do segundo tempo. O Arthur voltou de posição. E no primeiro tempo, quando o Arthur fez 2 jogadas na ponta direita, quase saiu o gol. Ele trouxe muito mais perigo, então ele está mais confortável, ele se sente melhor jogando na direita, mas por conta da saída do Dudu, infelizmente, o Abel vai fazer essa movimentação com o Arthur de jogar ele para a ponta esquerda. Aí vamos ver se ele consegue fazer com que o Arthur desenrole, né, nessa posição, como ele já fez com o Rony, como ele faz com outros jogadores, né, como ele fez com o Zé Rafael. Então, eu acredito que isso possa acontecer. Uma característica que eu percebi muito é que o Palmeiras usa muito mais o lado direito do campo, pelo menos no primeiro tempo foi assim, por conta de ter os dois laterais. Já contra o Deportivo Pereira, os gols saíram pelo Mike e pelo Marcos Rocha. Então o Palmeiras parece que está utilizando mais o lado direito e pouco o lado esquerdo. Desafoga em alguns momentos com o Piquerez, mas o lado direito tem sido mais efetivo para a bola cruzada na área e para fazer mais jogadas. Então isso é uma característica que o Palmeiras tem utilizado, e hoje não foi diferente, né? Usou muito mais ali, pelo menos no primeiro tempo usou muito mais. Só que engraçado que no fim do jogo o gol saiu pelo lado esquerdo, né? Uma bola cruzada do lado esquerdo, e aí o rebate ali, tá? Então são coisas que a gente tem percebido. O que eu percebo de característica no Mike como ponta direita? Quando você coloca o Arthur na ponta direita, ele no 1 para 1 ele tem muito mais efetividade. Além da velocidade, ele consegue passar daquele marcador que está fazendo ali a cobertura nele, que está fazendo a marcação nele, diferente do Mike. O Mike ele tem um passe muito mais apurado, ele tem menos velocidade e ele sempre prioriza o cruzamento na área ou o passe atrás. Ele não vai no 1 para 1, ele faz a jogada, ele ultrapassa, se movimenta para criar espaço, mas no 1 para 1 ele não tem tanto resultado quanto o Arthur tem. Isso é uma característica diferente de um para o outro.
mas o Mike tem feito isso com maestria, ele está conseguindo trazer resultado para o Palmeiras jogando na ponta direita. Então, uma baita de uma característica aí de um jogador que está podendo fazer duas funções. Ele pode fazer essa ponta direita sem precisar voltar para marcar, tanto porque tem ali o Rocha fazendo esse trabalho. Um ponto que aconteceu de cartão, o Flaco Lopes tomou o cartão amarelo hoje e ele está fora do próximo jogo, então é outro detalhe aí que vai afetar, mas como o Veiga voltou, provavelmente vai começar o jogo na próxima rodada, eu acredito que isso não vai afetar tanto o Flaco Lopes, que ficaria no banco, e ele não vai ser opção nem no banco para conseguir jogar. O Arthur arriscou 2 lances do lado direito, acelerou o jogo, então a gente comentou sobre isso já. Esse foi o primeiro tempo. Tá? Primeiro tempo ali meio morno, né? Então, para resumir, primeiro tempo ali, o Palmeiras jogando muito mais pelo lado direito, né? Então foi o que eu percebi, mais volume de jogo, pela direita, usou muito o lado direito, teve pouca efetividade em finalização, finalizou pouco. Foram 2 arremates no gol no primeiro tempo, então o Palmeiras usa muito o lado direito com o Mike, muito o lado direito com o Marcos Rocha, faz a triangulação. O Mike, por estar na direita, ele não tem a característica de drible, ele não tem 1 para 1, mas ele se posiciona muito bem, ele tem um passe muito bom. Se ele não está cruzando, ele está triangulando com os jogadores que estão próximos dele, que em alguns momentos o Gabriel Menino se aproxima, em alguns momentos o Gabriel Menino se aproxima dele, em alguns momentos o próprio Marcos Rocha faz esse posicionamento, e ele consegue tabelar isso quando ele não consegue fazer ali o cruzamento, que é uma arma poderosíssima do Palmeiras. Pouco chute no gol, muito volume de jogo do Palmeiras, mas pouca efetividade. Flaco Lopes tomou o cartão amarelo no primeiro tempo, está fora do próximo jogo. Então, basicamente, resumo do primeiro tempo, uma intensidade até que alta nos primeiros 20 minutos do Palmeiras, mas depois equilibrou um pouco, alguns contra-ataques do Goiás ali, que assustou um pouquinho, mas nada que desabone aí o primeiro tempo. Intervalo de jogo, nenhuma troca, Abel Ferreira optou em manter o time no intervalo de jogo, e o segundo tempo começa com uma intensidade igual ao que foi o começo do primeiro tempo, mas ainda assim sem pouca efetividade, sem pouco chute no gol, né? E aí quando deu mais ou menos uns 10 minutos, 10, 15 minutos, o Abel troca, né? Ele troca o Kevin pelo Rocha, traz o Mike de volta para a direita, para lateral direita, inverte o Arthur, bota o Arthur na ponta direita e deixa o Kevin na ponta esquerda, tá? E no meio o Flaco saiu e entrou o Veiga, com 10 minutos do segundo tempo, saiu o Flaco, entrou o Veiga, e aí já é o que a gente conhece, né? A diferença de jogador e de posicionamento e de qualidade técnica e visão de jogo é absurdamente diferente. O Veiga já começou a se mostrar um pouco mais para o jogo, começou a distribuir mais bola, isso fez toda a diferença. Tenho certeza que se ele tivesse, desde o começo do jogo, ele conseguiria arrumar um golzinho aí pra gente, o jogo teria sido diferente no primeiro tempo já. O Arthur na esquerda, outra troca que teve ao longo do segundo tempo foi o Endrick pelo Arthur, então outra troca que teve no segundo tempo foi o Endrick pelo Arthur. Logo depois que o Arthur voltou para a ponta direita, eu não entendi muito bem o porquê que o Abel fez isso, mas ele já tirou o Arthur, ele não deixou o Arthur jogar tanto na direita, que é onde ele gosta, e colocou o Endrick. O Kevin se manteve na esquerda e o Rony na frente. Outra troca que ele fez, ele tirou o Gabriel Menino e colocou o Richard Rios. O Gabriel Menino fez ali as suas movimentações no primeiro tempo, mas sem tanta efetividade, sem tanta agressividade. Se movimentou bem, tocou bem a bola, mas não fez tanta diferença. O Rios, ele entrou com um gás novo ali, foi uma troca 6 por meia dúzia, e o Rios com um pouco mais de gás ali conseguiu se manter firme no jogo. E agora a gente chega no tema Breno Lopes. Breno, por que você fez isso, Breno? Calma, Breno. Cabeça fria, Breno. Cabeça fria, cara. Que isso? Cabeça fria no jogo desse. Vitória, alcançamos um pouco mais o Botafogo. Cabeça fria, cara. Fez o gol ali no finzinho. Pra que você foi lá na torcida, cara? Pra quê? Vamos lá. Participação do Breno Lopes no jogo, ele entrou, né, no finzinho ali do segundo tempo, próximo dos
35 por aí do segundo tempo. Ele teve 2 oportunidades, nas 2 ele tomou decisões ruins. Tanto a finalização quanto o passe dele não foi bom. A primeira bola dele foi um passe na ponta da área para dentro, ele não cruzou bem essa bola rasteira. A torcida já deu aquela chiada por conta do jogo contra o Corinthians, que ele não fez aquele gol. Numa jogada seguinte, ele recebeu a bola no mesmo lugar, ele quis bater essa bola totalmente desajeitado, ele acabou chutando ela bem distante do gol. A torcida pegou um pouco mais no pé. E aí o jogo foi se desenrolando, deu para ver que ele estava meio sentindo o jogo, a torcida pegando um pouco no pé. E aí chega o momento crucial, chega o momento ápice do jogo que a gente não estava... A gente sempre espera algo do Palmeiras, claro, mas o que aconteceu no fim do jogo foi maravilhoso e ao mesmo tempo preocupante. Uma bola ali disputada na grande área, a bola cruzada rasteira de dentro da esquerda, e aí ficou ali pipocando entre os jogadores, aí o jogador do Goiás deu um totozinho um pouco para o lado, ficou fácil para o Breno ajeitar o corpo, bater cruzada, rasteira, de chapa, e a hora que ele faz o gol, ele vai para a torcida, e aí ele mandou a torcida se ele fez isso. E não satisfeito, meteu aqui, ó, fala mais. E não satisfeito, ele foi lá e, não vou mostrar o dedo do meio para vocês, mas ele fez isso. Tem fotos, tem vídeo aí, ele xingou a torcida, foi diretamente na mancha e depois ali ele foi caminhando para o meio do campo ali para o restante da torcida, mas ele foi muito incisivo ali para frente da mancha verde e fez esses gestos, gritou, né, desabafou. Então essa carga emocional acabou afetando esse gol, essa comemoração dele, né, que ninguém gostou, e eu particularmente achei que foi mal demais. Breno, desculpa, cara, você fez aquele gol na Libertadores 2020, mas a gente não pode ficar sentado em cima desse gol o resto da vida, cara. Então, assim, falta de respeito não pode acontecer. A gente daqui, né, de casa é fácil falar, dentro do campo é outra história, mas ao mesmo tempo faltar com respeito é complicado demais. Então isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Faltar com respeito não pode acontecer. Então, mandou mal demais Breno Lopes aí na comemoração, mas, como diz o Abel aí, então falando da coletiva, né, o Abel foi perguntado muitas vezes sobre isso, né, e a primeira resposta que ele deu foi que o importante é a vitória, né, ele se colocou na posição de que já errou bastante com os cartões e quis trazer para ele a responsabilidade como um líder, né, assim como o time fez quando o Breno Lopes foi comemorar desse jeito. O próprio Everton saiu do gol, foi lá, foi abraçar, foi tentar conter o Luan, não gostou, deu para ver na feição do Luan que ele ficou pedindo para o Breno se acalmar. O restante do time ali cercou o Breno para tentar abafar um pouco, mas claramente o Breno não queria ser acalmado, ele estava realmente chateado, né, estava nervoso, e o Abel tentou trazer para ele essa questão. No próprio momento ali, o Abel dentro do campo tentou acalmar a torcida e tentou agradecer também, mas na coletiva o Abel falou que quem é que nunca errou, né, dentro do campo é complicado, e que o importante é a vitória, o importante é o Palmeiras, e um ponto que ele trouxe é que o Palmeiras já está com o elenco curto. O que ele quis dizer com isso? Rapaziada, não vamos crucificar o moleque, não vamos crucificar o Breno, porque se a gente perder ele, a gente fica com o elenco mais reduzido ainda. Já está reduzido, já perdemos um cara da posição que era o Dudu. O Breno começou a fazer essa posição um tempo de cobrir o Dudu, de fazer a substituição em cima do Dudu. Então perder o Breno nesse momento também não seria inteligente, mas ficou bem difícil para o Breno, viu? Ficou bem difícil. Eu não sei como é que vai ser essa repercussão aí com a torcida, como é que vai ser os próximos jogos, quando ele pegar na bola, como é que vai ser quando ele entrar no jogo, se o Abel vai preservar ele não colocando ele tanto no jogo, vai colocar ele mais jogos fora, não vai colocar ele nos jogos em casa. Ficou bem, bem complicado. Vi bastante comentário aí na internet, o pessoal não curtiu mesmo a reação do Breno Lopes, não. E uma outra coisa que é importante que o Abel trouxe é a parte da data FIFA, né? Então, falando da data FIFA, ele comentou que a frequência, ele gosta da frequência do time, às vezes dá uma reduzida, a frequência e a intensidade do time no calor do campeonato, ao decorrer do ano. Então ele falou sobre isso, ele falou sobre essa baixa na intensidade do time durante esse período de data FIFA, e que o que refletiu no jogo hoje. O jogo foi bem morno em alguns momentos, né? Tanto que a expectativa era que fosse um 0-0 bem xoxo mesmo. Então a estrela do Breno brilhou aí e isso fez muita diferença, mas o jogo em si ele não apresentou perigo muitas vezes não.
Foi uma bola ou outra que foi um pouco mais perigosa. Então, o ritmo do time, por conta da pausa, foi afetado. Isso está nítido, no jogo de hoje está nítido, e o Abel comentou sobre isso. Então, esses foram os pontos principais da coletiva do Abel. E é isso, rapaziada. É isso. Minha opinião é que o Palmeiras conseguiu se aproximar do Botafogo. Perspectiva aí para a próxima rodada, principalmente o jogo de amanhã, para ver se o Botafogo lá em Minas contra o Atlético Mineiro consegue tomar o revés, e isso ficaria aí a nossa diferença para 7 pontos, além do confronto direto, que vai ser em novembro. Então, a minha análise é que foi um bom resultado, um excelente resultado, independente do que aconteceu depois com o Breno, foi um excelente resultado, e pensando também na preparação do time para a Libertadores. Então, vou fazer menção em relação ao Boca, né? O Boca hoje perdeu para o Defensa e Justiça, 1-0, na casa do Defensa e Justiça, e tem um jogador que está sendo bem utilizado lá, que é o Valentim Barco, menino novo, ruivo, né? Tá jogando bem, talvez ele seja uma das preocupações do Abel. Hoje ele jogou um pouco pela esquerda ali, atacando pelo lado esquerdo, que é justamente o nosso lado direito, que tem ali o Mike e o Marcos Rocha. Talvez o Abel está se preservando nesse sentido para ter uma marcação um pouco mais firme, inclusive com o Zé Rafael ali, porque se o Valentim Barco cair para o meio também, tentar fechar essas portas aí, porque esse é um jogador que talvez seja o mais perigoso. A gente fala aí de Cavani, tudo, Benedetto, mas na verdade tem um menino lá que está surgindo e que pode ser perigosíssimo. Mas a fase do Boca não é boa, está em 13º no Campeonato Argentino, e a derrota de hoje não foi bem vista não, né? O time assistiu um pouco do segundo tempo e não gostei muito do que eu vi do Boca não, mas a gente nunca pode menosprezar o Boca numa Libertadores, tem muito peso, e a gente vai ficar acompanhando aí a trajetória do Boca no Campeonato Argentino e ver se como é que o Palmeiras vai se preparar e vai chegar para esse jogo na Libertadores. Fechou? É isso, comenta aí se você acha que o Breno Lopes foi mal. Você apoiaria ele no próximo jogo? Não apoiaria? Xingaria ele? O que você faria? Você apoiaria o Breno? Você não apoiaria? Iria vaiar ele quando ele pegasse na bola? Então, qual que foi a sua reação na hora que ele fez isso? E como é que você imagina que o Breno vai ter sequência aí no Palmeiras, principalmente para esse ano? Como é que vai ser a vida dele aí? Se o Palmeiras vai preservar, se não vai? Mas no geral é isso, rapaziada. Vídeo feito. Vamos finalizar a noite. Vitória do Palmeiras, 7 pontos atrás do Botafogo. Muita coisa acontecendo em relação a essa volta à data FIFA. Vamos depender do resultado de amanhã do Botafogo e tentar fazer o máximo de pontos possível. O Everton deu entrevista falando sobre isso. Quanto mais a gente conseguir pontos, melhor, né? Porque o Botafogo conseguiu um número muito expressivo de pontuação aí no primeiro turno, principalmente, mas que essa pontuação já foi de 14 pontos. Hoje está de 7. Olha aí, baixando pela metade, né? Então, é isso. Canal Badigol, avante palestra. Tamo junto, rapaziada. Boa noite para todo mundo. Valeu.